Olá, pessoal. Iniciaremos o estudo da ecologia. Ecologia que representa o ramo da biologia que estuda as relações dos seres vivos entre si e destes seres vivos com o ambiente onde vivem. Vejamos. É importante que vocês percebam, então, que a ecologia é nada mais, nada menos que o estudo da natureza, incluindo esses dois tipos de relações que foram apresentados. Relações entre os seres vivos, como parasitismo, predatismo, competição, colônia, sociedade, mutualismo e outros que estudaremos, e também as relações que os seres vivos estabelecem com o ambiente onde vivem. Importante que vocês percebam que as ações do homem interferindo no meio ambiente, conhecidas como ações antrópicas de interferência no ambiente, provocam sérios desequilíbrios ambientais. E esses desequilíbrios ambientais comprometem a sobrevivência de inúmeras espécies, tanto animais quanto vegetais. As duas imagens apresentadas a vocês ilustram um pouco disso. Observe na primeira imagem uma área devastada que certamente comprometeu a sobrevivência de inúmeras espécies que viviam nessa região que foi devastada. E na imagem da direita, uma queimada que certamente provoca a migração de muitas espécies do seu ambiente natural para fugir do fogo, enquanto aquelas espécies que não conseguem abandonar o ambiente acabam morrendo. Então, é importante ressaltar que essas ações de interferência do homem no ambiente têm provocado desequilíbrios ambientais severos. As unidades ecológicas devem ser entendidas como os diversos níveis de organização que são estudados em ecologia. Essas unidades ecológicas, esses níveis de organização, são divididos em 4 grupos, que são população, comunidade, ecossistema e biosfera. Caracterizarei cada um desses níveis de organização a partir de agora. Para que possamos entender o primeiro nível, que é a população, é importante que você perceba que qualquer ser vivo é considerado um indivíduo, seja ele unicelular ou pluricelular, autotrófico ou heterotrófico, animal ou vegetal. Qualquer ser vivo é considerado um indivíduo, de modo que uma população deve ser entendida como um conjunto de indivíduos de mesma espécie que vivem em um mesmo ambiente, em um mesmo período ou numa mesma unidade de tempo. Perceba que essa imagem mostra claramente que nós estamos diante de uma população de girafas. Por quê? Porque todas elas são indivíduos de mesma espécie, vivendo no mesmo ambiente e no mesmo período. Ou seja, quando nós falamos em população, os organismos de mesma espécie convivem uns com os outros, de modo que dentro de uma população não há biodiversidade. Não ocorre biodiversidade em uma população, porque o significado de biodiversidade é diversidade de espécies. Se dentro de uma população todos os indivíduos são de mesma espécie, não há essa diversidade. E dessa maneira, nós afirmamos que dentro de uma população não há presença de biodiversidade. A comunidade, também conhecida como comunidade biótica, ou ainda biocenose, deve ser entendida como o conjunto das várias populações que vivem em um mesmo ambiente, no mesmo período, ou na mesma unidade de tempo. Importante que vocês percebam aqui que, ao contrário da população,
em que todos os indivíduos que a constituem pertencem a uma mesma espécie. Dentro de uma comunidade nós temos várias espécies reunidas, pelo simples fato de a comunidade compreender o conjunto das várias populações que vivem em um determinado ambiente. Observe esta imagem. Nós temos aí várias populações explorando o mesmo tipo de ambiente. Observe que nessa imagem nós temos a presença de peixes, a presença de corais, a presença de tartarugas. Ou seja, quando eu tenho várias espécies convivendo em um mesmo ambiente, o conjunto de todos esses organismos compreende a comunidade. Percebam então, enquanto na população não há biodiversidade, pelo fato de termos apenas indivíduos pertencentes a uma espécie, dentro de uma comunidade ocorre a biodiversidade, exatamente porque temos várias espécies reunidas. As comunidades, de uma maneira geral, interagem com o ambiente onde esses organismos se encontram. E o resultado dessa integração da comunidade com os fatores não vivos do ambiente, chamados de fatores abióticos, ou simplesmente biótopo, compreende o que nós chamamos de ecossistema. Vejamos na sequência. Observe. O ecossistema é um sistema de integração entre os seres vivos e o meio ambiente. Numa outra forma de se expressar, o ecossistema é o resultado da integração entre a comunidade e o biótopo. E o que vem a ser biótopo? O biótopo compreende os fatores não vivos, também conhecidos como fatores abióticos de um determinado ambiente. Observe nessa imagem que eu tenho inúmeros tipos de seres vivos explorando esse ambiente. Eu tenho insetos, eu tenho aí protozoários, eu tenho algas, bactérias, plâncton, eu tenho fungos, ou seja, eu tenho uma biodiversidade muito grande que se mantém viva nesse ambiente através da interação desses organismos com os fatores não vivos, que a gente chama de biótopo. Eu poderia chamar aí de biótopo ou simplesmente fatores abióticos. A luz proveniente do sol, observem, a água presente nesse ambiente aquático, a temperatura ambiental, as pedras, as rochas, ou seja, todos esses fatores não vivos que são de grande importância para a manutenção da vida, compreende o que nós chamamos de biótopo ou simplesmente fatores abióticos. Dessa maneira, eu poderia dizer que existem 3 grandes grupos de ecossistemas. O grupo dos ecossistemas terrestres, o grupo dos ecossistemas marinhos e o grupo dos ecossistemas de água doce, sempre constituídos a partir da integração da comunidade com o biótopo ou simplesmente fatores abióticos. Observe. O biótopo compreende os fatores não vivos ou fatores abióticos, como mencionei para vocês há pouco: a luz, a água, a temperatura, as rochas, a pluviosidade, a pressão atmosférica e tantos outros fatores fundamentais para a manutenção da vida. Então eu insisto com vocês, o ecossistema é o resultado da integração entre o vivo e o não vivo. O vivo representado pela comunidade, com a sua biodiversidade, e o não vivo representado pelo biótopo ou pelos fatores abióticos, como queiram. Importante também que vocês percebam que
Os ecossistemas encontram-se interligados, formando o que nós chamamos de biomas. Um bioma nada mais é que um conjunto de ecossistemas que se encontram interligados e que apresentam características semelhantes. No território brasileiro, nós temos vários biomas, sendo que os principais são a Amazônia, a Caatinga, o Cerrado, a Mata Atlântica, o Pantanal e os Pampas. Estes, são caracterizados como os principais biomas que ocupam o território brasileiro. Claro, existem também outros biomas de menor expressividade, como eu poderia falar da Mata de Cocais, no nordeste do nosso país, como eu poderia falar da Mata de Araucárias, no sul do nosso país. Ou seja, são biomas de menor expressividade, sendo que esses que eu relacionei para vocês são aqueles que acabam sendo tidos como os mais importantes. Finalizando o estudo das unidades ecológicas, devemos entender biosfera como o conjunto de todos os ecossistemas do planeta Terra. De modo que fica fácil perceber na descrição que fiz que nós temos aí um aumento de complexidade a partir da população até atingirmos a biosfera. A população compreende os indivíduos de mesma espécie que vivem no mesmo ambiente. A comunidade compreende o conjunto dessas populações. O ecossistema é o resultado da interação entre a comunidade e os fatores abióticos, e a biosfera, o conjunto de todos os ecossistemas. Essa imagem que eu coloquei para vocês indica exatamente esse aumento de complexidade desde o átomo até chegarmos à biosfera. Percebam, os átomos se reúnem formando moléculas. Acompanhem na tela. As moléculas se reúnem formando as mais diversas organelas que ocupam o citoplasma das células. As células se reúnem formando tecidos. Os tecidos se reúnem em órgãos. Os órgãos se reúnem em sistemas. E os sistemas se reúnem formando um organismo. Observe, então, que essa primeira parte dessa hierarquia mostra níveis de organização que estão fora da ecologia. E a partir dos organismos reunidos, formando população, nós temos os níveis ecológicos de organização ou unidades ecológicas, que, mais uma vez, em ordem crescente de complexidade, são a população, a comunidade, o ecossistema e a biosfera. Percebemos, então, que dessa maneira, onde nós teremos uma maior biodiversidade, será na biosfera, pelo fato da biosfera incluir todos os ecossistemas presentes no planeta Terra. Vejamos agora na sequência alguns conceitos básicos que são amplamente estudados na ecologia. Observe. O local onde determinado indivíduo vive constitui o seu habitat. Lembrando mais uma vez que indivíduo significa qualquer ser vivo. Essa imagem é muito clara. Percebam que nós temos aí vários morcegos vivendo no interior de uma caverna, o que me faz afirmar que o habitat desse tipo de morcego, dessa espécie de morcego, é o interior das cavernas. Da mesma maneira que eu poderia dizer que o habitat da onça no território brasileiro são as matas, são as florestas. Eu poderia dizer que o habitat do caramujo, transmissor da esquistossomose, é a água doce. Então fica muito claro perceber que o habitat é o local
onde determinado indivíduo vive. É um conceito puramente físico. É o endereço do indivíduo. É o local onde ele habita. É o local onde ele vive. E nesse ambiente onde ele vive, ele exerce um papel. Ele exerce uma função. O papel que o indivíduo exerce no ambiente que ele vive é conhecido como nicho ecológico, que você pode observar na sequência. O nicho ecológico é o papel que determinado indivíduo desempenha no ambiente onde ele vive, no seu habitat. O nicho ecológico, ele é bem abrangente. Ele vai incluir o tipo de alimentação, ele vai incluir como que esse ser vivo se relaciona com outros organismos, seja com organismos de mesma espécie, seja com organismos de espécie diferente da dele. O nicho ecológico também vai incluir o período de maior atividade, ou seja, se esse organismo tem hábitos diurnos, se esse organismo tem hábitos noturnos. Dessa forma, você percebe que o nicho ecológico é bem amplo, ele é bem abrangente. E eu fiz questão de colocar um exemplo que ilustra de maneira muito clara o nicho ecológico de uma onça. Veja bem, o habitat da onça é a mata, é a floresta. Mas o nicho ecológico não é a mata. O nicho ecológico é o papel que a onça desempenha no seu habitat. Como disse a vocês, bem abrangente. Veja a descrição que eu fiz. A onça pintada é um mamífero que apresenta hábitos noturnos. Então eu tenho aí o período de maior atividade do animal. Comportamento alimentar carnívoro, ou seja, a onça pintada irá se alimentar de outros animais, principalmente de capivaras, de veados, de antas, de mamíferos de uma maneira geral de pequeno porte, ou seja, relaciona-se com outros seres vivos através de uma nítida relação ecológica de predatismo, enquanto a onça pintada é um poderoso predador e os animais que servem de alimento para a onça pintada, que são predados por ela, que são atacados por ela, são exatamente as suas presas. Perceberam, pessoal, a diferença entre habitat e nicho ecológico? O habitat é um conceito puramente físico. É o local onde o indivíduo vive. Enquanto aquilo que o organismo faz no ambiente onde ele vive é o seu nicho ecológico. O papel que ele exerce no seu ambiente, incluindo os hábitos alimentares, o período de maior atividade, as relações com outros organismos, como eu pude representar para vocês nessa situação. Além do conceito de habitat e do conceito de nicho ecológico, é importante que vocês conheçam o significado de ecótone ou ecótono. Vejam bem, um ecótone deve ser entendido como a região de transição entre dois ou mais ecossistemas vizinhos. Eu tenho aí duas imagens que ajudam na compreensão do significado do que vem a ser ecótone. Observem primeiro uma representação típica da teoria dos conjuntos lá na matemática, em que eu tenho dois ecossistemas, dois conjuntos que são o ecossistema A e o ecossistema B, que são ecossistemas vizinhos. Observe que existe uma região que está achurada nessa figura, que faz parte dos dois ecossistemas, que faz parte dos dois conjuntos. Essa região de interseção entre os conjuntos A e B, ou entre os ecossistemas A e B, é que nós conhecemos como ecótone. Numa linguagem da teoria dos conjuntos, a interseção com B representa o que nós chamamos de ecótone. Sob o ponto de vista mais prático, a imagem da direita indica um ecótone conhecido por muitos de vocês.
Eu tenho aí um ecótone conhecido como mangue, que é a região de transição entre mar e rio. De modo que, pelo fato de o mangue ser uma região de transição entre dois ecossistemas vizinhos, que são mar e rio, eu posso tranquilamente dizer que o mangue é um exemplo de ecótone. Região de transição entre mar e rio, com uma diversidade de espécies elevada. Ou seja, a biodiversidade dos ecótones, de uma maneira geral, é uma biodiversidade elevada, ou seja, é uma diversidade de espécies elevada, porque o ecótone irá apresentar espécies típicas dos dois ecossistemas vizinhos, ou dos 3 ecossistemas vizinhos, dos 4 ecossistemas vizinhos e assim por diante. Porque o ecótone, veja na definição no alto da tela, é a região de transição entre 2 ou mais ecossistemas vizinhos. O mangue é transição entre mar e rio. Eu poderia pegar uma praia, também como um exemplo de ecótone, é uma transição entre o mar e o ambiente terrestre. O próprio complexo do Pantanal no território brasileiro pode ser interpretado também como um ecótone. Por quê? Porque ali no complexo do Pantanal eu tenho características de floresta equatorial, eu tenho característica de caatinga, eu tenho característica de cerrado e eu tenho característica daquela região de pastagens do sul do país, que é a região dos campos, ou dos pampas, como queiram. Percebam que o complexo do Pantanal, ou simplesmente Pantanal Mato-Grossense, é considerado um ecótone nesse sentido. É transição entre floresta equatorial, caatinga, cerrado e a região de campos. Em determinado período do ano, o terreno está constantemente alagado, muita chuva, característica de uma floresta equatorial. Em uma outra época do ano, o terreno está completamente seco, característica já da caatinga. Então, é importante que vocês tenham clareza nesse aspecto. Pelo fato de o ecótone fazer parte de 2, ou 3, ou 4, ou até mais do que isso, ecossistemas vizinhos, o ecótone acaba apresentando elevada biodiversidade. Uma elevada diversidade de espécies e uma taxa de competição bastante intensa entre os organismos que ocupam este espaço. Nesse sentido, eu finalizo com vocês o estudo dos conceitos básicos nesse momento e na nossa próxima aula nós daremos sequência ao estudo da ecologia. É isso aí, pessoal. Até a próxima.